Gente, vamos começar então? Tá todo mundo me ouvindo aí? Pode usar o chat para responder, tá? Ah, beleza. Então, boa tarde. Só deixa eu arrumar aqui. Gente, a gente está no terceiro Fórum Setorial, então, da Cultura, para a gente discutir a Lei Aldir Blanc. Tivemos aí na segunda e na terça. Só para deixar aqui para vocês registrado que a gente está gravando essa reunião, tá? Depois a gente vai disponibilizar essa reunião no YouTube para quem não puder participar agora, assistir depois. Então, as outras reuniões de segunda-feira e de terça já estão no canal do YouTube da Secretaria. É só entrar na Secretaria de Cultura pelo YouTube e conferir as outras duas reuniões. Tá? Bom, hoje a gente vai discutir duas áreas importantes aí da cidade, que é a dança e o hip hop, com muita atuação aí de muitos artistas, grupos e também espaços culturais, né? Então, a nossa reunião, ela está prevista para acabar às 7 horas, tá? Então, a gente vai fazer rapidinho a primeira apresentação aqui sobre a lei, e aí a gente já começa as discussões, beleza? Eu só ia pedir para todo mundo deixar os microfones desligados, tá? Então, enquanto não está falando, deixa o microfone desligado, e quando for falar, liga o microfone, beleza? Hoje a gente está aqui com 9 pessoas, 10 comigo, então é um número bacana aí para a gente fazer uma discussão legal sobre a lei, sobre essas áreas. Como que estão funcionando os fóruns? A primeira parte, eu faço uma apresentação bem rápida e bem objetiva sobre a lei Aldir Blanc, para vocês entenderem e também já ficarem aí com isso mais fresco na cabeça para a gente discutir hoje. E a segunda parte, a gente faz as discussões sobre os editais, os possíveis editais que podem aí sair na cidade, tá? O que está previsto na lei também. Bom, então eu vou colocar aqui a apresentação e aí vocês me veem, me falam se está tudo bem aí, tá? Todo mundo está assistindo, está conseguindo ver o slide? Beleza. Bom, então, gente, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre a Lei 14.017, que é a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Tá? Essa lei é antigo projeto de lei 1075, que ficou bem famoso esse número, né, a PL 1075, que foi o projeto de lei que originou a Lei 14.017. Então, estava aí em trâmite na Câmara dos Vereadores e no Senado, né, no Congresso Nacional, desde maio, né, e foi aprovada pela Câmara em junho e pelo Congresso também em junho, e sancionada no dia 13 de junho também de 2020 pelo presidente Jair Bolsonaro, que teve aí só um veto, tá? A lei está na íntegra, só teve o veto do prazo, né? Tinha um prazo de 15 dias para pagar os entes federados, que são os estados e os municípios, mas a presidência aí vetou para ter aí, como uma justificativa, ter aí mais tempo para se organizar, para pagar os municípios e os estados, tá? Bom, a lei ela não foi regulamentada ainda, então ela tem muitas brechas em aberto, ela é uma lei bem ampla, assim, e tem muita coisa que ainda precisa ser definido. Então, como que funciona? Quando a gente aprova uma lei, normalmente, os entes federados, por exemplo, o estado ou o município, soltam um decreto para trazer a lei para a realidade desse território, né? Então, o que acontece? O Estado e Porto Ferreira ainda não lançou esse decreto porque o governo federal ainda está discutindo um decreto de regulamentação, tá? E como a gente sabe, né, os decretos e as leis federais, elas têm uma hierarquia maior que as estaduais e as federais. Então, o município precisa aí aguardar sair essa redação do governo federal oficial para depois a gente adequar para o município que faltou aí do decreto federal. Então, a lei emergencial
Aldir Blanc, ela tem 3 eixos principais, como vocês podem ver aí. O primeiro eixo é o auxílio emergencial para trabalhadores da cultura, o segundo eixo é o auxílio emergencial para espaços culturais, e o terceiro eixo é a produção de editais para a contratação de serviços na área da cultura. Bom, quem são os trabalhadores da cultura? Todo mundo que faz parte da cadeia produtiva cultural. Então, sejam eles artistas de todas as áreas e modalidades, sejam as pessoas que trabalham com técnica de som, com sonoplastia, figurinista, todo mundo que faz aí parte da cadeia produtiva da cultura. E os espaços culturais, quem são os espaços culturais? Na lei, a gente tem o artigo 8 da lei, depois, quem quiser, eu posso enviar também o arquivo da lei, e lá ele está discriminando todos os espaços culturais, todo mundo aí que se enquadra como espaço de cultura que pode receber esse subsídio da lei. Bom, então, os mais tradicionais que a gente mais conhece está aqui, né? Estudos de fotografia, centros culturais, cineclubes, escolas de música, de capoeira, de arte, estúdios de dança, né? E aí segue a lista bem grande aí de espaços culturais que eu não coloquei aqui para não ficar muito extenso, mas a gente pode discutir depois, tá? E a produção de editais são os editais de contratação de serviço na área da cultura. Então, o que é isso? A gente pode fazer um edital de dança e das áreas de hip hop, por exemplo, tá? E aí contemplar aí as modalidades da dança e as modalidades do hip hop, que é o que a gente está discutindo hoje, tá? Se alguém tiver dúvida, gente, vai marcando aí que depois a gente vai discutir também. Bom, para receber a renda emergencial, que é para artista individual, a gente tem algumas coisas que a pessoa precisa cumprir, né? Então, primeiro, terem atuado social ou profissionalmente nas áreas artística e cultural nos 24 meses imediatamente anteriores à data da publicação desta lei. Então, 24 meses anteriores de 30 de junho. Comprovada a atuação de forma documental ou autodeclaratória. Documental é quando a pessoa apresenta documentos comprovando que atuou na área da cultura, e autodeclaratória é quando a pessoa faz um documento se responsabilizando pelas informações, dizendo que ela atuou nos 24 meses na área da cultura. 2. Não ter emprego formal ativo. 3. Não serem titulares de benefício previdenciário ou assistencial ou beneficiários do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado Bolsa Família. Então, as pessoas, os artistas, só podem receber se elas não receberem nenhum desses benefícios, com a ressalva aí do Bolsa Família. 4. Terem renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 salários mínimos, o que for maior. 5. Não terem recebido no ano de 2018 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Isso é se a pessoa declarou imposto de renda maior que esse valor. Se for maior que esse valor no ano de 2018, ela já também não enquadra na renda emergencial. 6. Estarem inscritos com a respectiva homologação da inscrição em pelo menos um dos cadastros previstos no inciso 1º do artigo 7º desta lei. O que é isso? São os cadastros municipais, estaduais ou federais. Então, a pessoa precisa estar cadastrada em um desses 3 cadastros. Ferreira, a gente já lançou o mapeamento do setor cultural desde maio, com link online, tá? Pode fazer, quem não fez ainda, faça. E quem fez antes do dia 6 de julho, precisa fazer de novo, porque por conta da lei a gente teve que colocar outros campos no cadastro. Então aí é só para atualizar e fazer de novo quem fez antes de 6 de julho. E aí os 7, não serem beneficiários do auxílio emergencial previsto na lei 13.982, de 2 de abril de 2020, que é o auxílio emergencial que o governo está pagando para todo mundo, né? Bom, esses são os requisitos para receber a renda emergencial individual. Auxílio para espaços culturais. Então, aí no artigo 7º, o subsídio mensal previsto no inciso 2 do caput do artigo 2º desta lei terá valor mínimo de R$ 3.000 e máximo de R$ 10.000, de acordo com critérios estabelecidos pelo gestor local. Então, aqueles espaços que se enquadram no artigo 8º, que descreve quais são os espaços culturais que vão receber,
eles vão poder receber de 3 a 10 mil reais, dependendo do critério que for colocado nessa regulamentação da lei, seja regulamentação federal, estadual ou municipal, que ainda não temos, tá? Mas já dá para ter uma noção de quantos espaços culturais vão receber durante 3 meses. Provavelmente isso vai ser medido conforme o que o espaço cultural comprovar. Então, se ele tem que pagar aluguel, se ele tem que pagar água, se tem que pagar energia, esse tipo de coisas. E aí os espaços culturais e artísticos deverão estar cadastrados em dispositivos municipais, estaduais e federais. Mesma coisa, aqueles cadastros que a gente acabou de falar. Bom, recurso para Porto Ferreira. Porto Ferreira vai receber R$411 mil para atender aqueles 3 eixos, sendo que 80% é para atender o eixo 1 e 2, que é o auxílio emergencial para artista individual e para espaço cultural, e 20% para editais de contratação de serviços. 80% é o máximo que pode ser gastado com o auxílio emergencial, e 20% é o mínimo que pode ser gastado para editais. Bom, o que a gente já tem adiantado? Desde maio, a gente tem participado aí de fóruns nacionais e fóruns estaduais de discussão dessa lei para aprovação e tudo mais, né? E depois de sancionada, a gente continuou participando. Até ontem, nós tínhamos a informação, vou voltar aqui, ó, que o Estado ele ia ficar responsável pelo eixo 1 do Estado inteiro. Então, os artistas individuais teriam que solicitar os recursos da renda emergencial diretamente para o Estado. E o município iria ficar responsável pelo eixo 2 e 3. Porém, ontem tivemos uma reunião com o Ministério do Turismo e isso ainda não está certo, tá? Porque o Ministério do Turismo quer deixar responsável os municípios apenas o eixo 3 e os estados o eixo 1 e 2. Isso ainda não está fechado porque o regulamento não saiu. O Fórum Nacional de Dirigentes de Cultura ainda está pressionando o governo federal para que mantenha o eixo 2 para os municípios, porque os municípios eles têm mais conhecimento do espaço cultural para atender esses espaços do que o Estado. Então, a gente entende que o eixo 2 e 3 precisa ser para o município, porque a gente aí tem mais o entendimento do nosso território do Estado. Então, provavelmente, a gente vai utilizar os recursos de maneira mais coerente do que se o Estado tivesse que fazer esse auxílio de espaços culturais. Bom, isso quer dizer o quê? Que essa porcentagem pode mudar. Como 80% do valor é o máximo, quer dizer que eu posso gastar menos. E como 20% é o mínimo, quer dizer que eu posso gastar mais com editais. Isso vai depender de quantos espaços culturais vão solicitar o auxílio, de quantos e de quanto de recurso também para cada espaço. Pode ser que nós tenhamos aí os espaços culturais solicitados menor do que 80%. Então, aí eu vou poder gastar mais nos editais de contratação de serviço, certo? Não sei se ficou claro para vocês, mas 20% é o mínimo que eu posso gastar de editais e 80% é o máximo que eu posso gastar de auxílio. Se a gente gastar menos com auxílio, eu vou poder gastar mais com editais. Tá? Se ficou alguma dúvida, é só perguntar e a gente vai sanando. Bom, a provocação de hoje é a seguinte: como os recursos da lei podem ser destinados aos setores de dança e hip hop? É isso que a gente tem que discutir hoje aqui para conseguir fazer e elaborar esses editais de forma coerente e democrática com vocês. Tá? Vou voltar aqui agora. O nosso... Já saiu para vocês aí? Já estão me vendo? Ainda não, né? Aí, agora sim. Beleza. Bom, gente, além disso, quais são os pontos que eu vou querer deixar para vocês aqui em aberto antes de abrir para inscrição? Quem quiser falar, como a gente vai fazer?
É só escrever o nome aqui no chat, que eu vou chamar aí por ordem de inscrição, tá? Então, quem quiser falar alguma coisa, é só escrever o nome aqui que eu vou chamando pela ordem. Bom, o que mais vocês precisam saber? O município ele tem 120 dias para executar e para destinar esse dinheiro, a partir do momento que receber. Então, se a gente receber em agosto, a partir de agosto tem os 120 dias para destinar esse valor. O que mais? Nessas reuniões com o Ministério do Turismo, eles passaram para a gente... Renê, você pode desligar o microfone, por favor? Boa noite. O microfone está ligado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Desculpa o atraso, não estava conseguindo engatilhar a técnica aqui. Sem problemas. É que eu estava na apresentação aqui, e quando eu estou na apresentação não aparecem os convites, tá? Agora que eu saí já apareceu, já aceitei todo mundo. Okay. Bom, vamos lá. Nessas reuniões do Ministério do Turismo, eles passaram um cronograma não oficial. Por que não oficial? Porque ainda não saiu na regulamentação. Qual é o cronograma? Abertura da plataforma Mais Brasil, que é a plataforma que eles vão usar para destinar esse dinheiro, no dia 25 de julho. E para quê? Para que as prefeituras possam se cadastrar e deixarem aí suas informações para receber o dinheiro. E o início dos pagamentos vão ser no dia 6 de agosto, tá? Qual é a situação do município de Porto Ferreira? Nós já temos o Fundo Municipal de Cultura funcionando e regularizado, e já temos o Conselho funcionando e também regularizado. Então, o fundo já tem conta, já tem CNPJ, e a gente já começou o processo de cadastramento desse fundo na plataforma Mais Brasil. Então, a gente já está adiantado para chegar no dia 25, já está tudo certo, e só entrar no programa da Lei Aldir Blanc, tá? Também tivemos a informação de que as prefeituras e os estados que tiverem fundo regularizado, já todo cadastrado com conselho ativo, vão ser as primeiras cidades a receber os recursos. Então, a gente já pula aí na frente para receber logo esses recursos, tá? Outra coisa importante para a gente entender, e já também economizar aí algumas perguntas que a gente já entendeu quais são as principais perguntas. O recurso ele não pode ser gasto com atividade pública e nem com equipamento público. Ou seja, os recursos são voltados totalmente para a sociedade civil. Então, eu não posso gastar ele com reforma de espaço público, eu nunca posso gastar ele com equipamento de espaço público. Então, todo ele vai ser voltado para a contratação de artistas e grupos e também para auxílio emergencial para espaços e artistas individuais e trabalhadores da cultura. O que mais? O meu espaço cultural pode investir? Não, não pode investir. Eu não posso comprar computador, por exemplo, eu não posso fazer reforma, não posso contratar pessoas para trabalhar. O que é esse dinheiro? É para a gente se manter sobrevivendo. A gente tem que pensar que é uma lei emergencial. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente precisa utilizar o recurso de forma responsável. Então, se eu tenho espaço cultural, o que eu vou pedir para o poder público? Vou pedir o recurso para sobreviver. Então, aluguel, energia, água, internet, esse tipo de coisa, tá? Então, assim, se eu tenho espaço cultural, eu posso comprar computador, eu posso comprar equipamento? Não, tá? É só para a gente se manter vivo nesse momento. Vamos lá. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Está aberto aqui para inscrição, tá? Ninguém se inscreveu ainda para falar. Então, eu vou falar de novo a pergunta. Qual é a pergunta? Como os recursos podem ser destinados ao setor de dança e hip hop? Essa é a pergunta que a gente precisa responder, tá? A Jaque entrou aqui. Jaque, a Jaque ela é presidenta aí do Conselho Municipal de Política Cultural, foi eleita. Aniversário dela hoje, trintou a Jaque. Parabéns aí pelo aniversário. E fique à vontade.
Ai, que medo dos 30. Boa noite, gente. Desculpa a demora, gente. Cheguei atrasado um pouco na reunião, estava atendendo um cliente. E aí não tinha como atender ele e falar com vocês, porque ele é bem barulhento. Vamos lá. Eu tô muito contente de ver a galera do hip hop aqui participando e as meninas da dança também. Como eu acredito que você já deva ter apresentado, né, a lei e tudo mais, a minha sugestão, gente, é pensar nos editais para a galera do hip hop, da dança. Eu imagino que seja muito bacana a ideia dos meninos oferecerem oficinas de hip hop, oficinas de rima, oficinas de b-boy e de big girl, oficina para ensinar como a construção das batalhas de rima, o que é o movimento hip hop. Eu acho que dentro do hip hop, para pôr no edital, e eles podem falar isso melhor do que eu, eles podem criar várias oficinas para contemplar essa galera do hip hop. Agora, pensando na dança de um modo geral, eu acho que cabe também a ideia que foi falada nos últimos dias também nas outras duas reuniões de segunda e terça, a das apresentações de dança, né, para serem incluídas nos editais, e pensar também nas oficinas de dança, seja jazz, contemporâneo, ou qualquer outra ritmo, né? E aí pensar em fazer oficinas informativas, né? O contemporâneo, fazer uma oficina teórica do que é o contemporâneo, de onde veio, e depois fazer uma mais prática, né? Lembrando que, claro, é tudo de forma virtual, né? Nas plataformas digitais aí. Eu acredito que é uma sugestão, assim, né? A se pensar, mas eu acho que ninguém melhor do que eles mesmos para poder sugerir essas ideias. E outra coisa, Obrigado. gente, não fica com vergonha, não fica com vergonha. Eu acho que o momento de discussão é esse. E vocês que são dessa vertente cultural aí, da dança, do hip hop, vocês precisam falar, precisam pensar no que seria interessante para vocês, o que contemplaria vocês. Seja, estou vendo aqui que a galera do Metanoia está aqui, sabe? Pensar em como que esse auxílio, seja em edital ou o outro, né, do espaço público, pode contemplar vocês. Vamos pensar aqui, eu não sei, qual é o espaço hoje que o Metanoia usa para poder fazer os seus ensaios do grupo? É espaço público? Não é? Como que está a manutenção desse espaço agora em tempo de pandemia que a galera está sem recurso? Sabe, pensar em tudo isso. Acho que era isso que eu queria falar a princípio. Beleza, Jaque, obrigado, viu? O Zinho falou, teve uma pergunta aqui do Zinho, vamos ver. O Renês colocou aqui a programação dos fóruns, tá? Quem quiser acompanhar, tem mais amanhã e sexta-feira, estão convidados já. Regis, como grupo de dança, o que é possível fazer? Zinho, grupos de dança, eles vão ser contemplados, grupos em geral, né? Vão ser contemplados na área dos editais, tá? Então, é praticamente isso que a gente tem que discutir aqui hoje. Então, o que a gente falou é bacana, né? Porque os grupos, eles vão se beneficiar dessa lei através das contratações desses editais, né? Então, pode ser espetáculo, pode ser alguma apresentação de dança em dupla ou individual, alguma coisa assim, né? E pode ser com oficina formativa também. Se vocês tiverem outras sugestões, a gente está aberto para ouvir. O que a gente tinha colocado aqui como início aí, desculpa aí que a gente às vezes eu tenho que apertar aqui para aceitar o pessoal e eu dou uma travada. A gente tinha colocado como início da discussão, era exatamente isso, né? Espetáculo de dança para a área da dança. Apresentação de dança individual ou talvez um grupo mais reduzido e oficina formativa. E o hip hop a gente tinha feito também espetáculo de breaking. Quando eu falo espetáculo é uma apresentação com mais pessoas, tá? Também ser feito alguma apresentação em duplas, né? E também as oficinas formativas, seja de breaking, seja de rima, né? Então a gente tinha pensado nessas modalidades para dança e hip hop.
Boa noite, Vinícius, acabou de entrar aí também. Então, se vocês tiverem alguma sugestão a mais, ou quiser falar sobre alguma coisa a mais que isso, a gente está à disposição. O Alexandre entrou também, boa noite. O Paulo também entrou, boa noite. O Paulo, eu acho que é a Gisele, né? Pelo jeito que eu estou vendo aqui. Se eu não estiver enganado. Jaque, você quer falar? Vale pensar também, galera, que a gente tinha conversado na segunda e na terça, na possibilidade das junções, né, das linguagens culturais, que é o quê? Quem sabe não pode rolar no edital um clipe de alguma banda da cidade, o Metanoia participar dançando, os meninos do hip hop, do rap, fazer um som, aí juntar a galera do audiovisual, a galera da dança, a galera para pensar assim num coletivo, sabe? Em outras linguagens também, para poder incluir nesse edital. Eu acho que é importante, é muito legal para trazer essa visibilidade coletiva, assim, para os artistas da cidade. Pensar nessa possibilidade também, que eu acho que não deve ser tão difícil. Claro, pensando sempre numa forma de fazer, no meio de uma pandemia, pensando no isolamento social, mas eu acho legal, a galera da fotografia, né, que faz vídeo, que filma, quem sabe fazer um clipe de uma música que alguém produziu dos meninos do hip hop e aí o Metanoia dança e fazer esse clipe, sabe? Pensar, eu acho que é legal as possibilidades. Por que não juntar as meninas do jazz, do clássico também, de repente fazendo dançando um rap? Nossa, que legal, sabe? Ia ser incrível. Boa noite, a Gisele acabou de entrar aqui, e também a Luciana também é conselheira do Conselho de Cultura. Eu acho muito interessante essa interação e também essa construção de ações, né, entre as áreas. A minha preocupação maior em fazer isso é a dificuldade da gente conseguir fazer isso de forma rápida, né? Então, se a gente for fazer, a gente precisa pensar num projeto, a gente, assim, eu falo a gente, mas principalmente vocês, né, que vão fazer aí usufruir esse recurso. Pensar já num projeto e já apresentar esse projeto. Por quê? A gente tem muito pouco tempo para lançar esses editais. Se a gente conseguir receber o recurso logo na primeira semana da distribuição, provavelmente a gente já vai começar a lançar alguns editais, né? Pensando, gente, que essa lei é uma lei emergencial. Então é para a gente atender as pessoas que realmente estão aí sem emprego, sem trabalho e sem recurso nenhum, né? Então, assim, como fazer um espetáculo? Ontem a gente falou aqui de fazer um espetáculo de teatro, juntando aí o pessoal da música, o pessoal da poesia e tudo mais, né? Então a gente precisa pensar sobre isso. Sim, o prazo é 120 dias, Jaque. E eu não estou falando do prazo aqui, tá? Eu estou falando das pessoas que precisam do dinheiro hoje, tá? Então eu preciso pensar nisso, a gente como sociedade precisa pensar nisso. Tem gente que está precisando de dinheiro hoje. Então, como que eu vou fazer um espetáculo que vai ficar pronto só em dezembro para receber depois, entendeu? Então, minha preocupação é essa. A gente pode pensar, sim, em trabalhos aí em conjunto, mas a gente também tem que pensar no micro. O que é o micro? São coisas que é fácil de fazer, que a gente já consegue aplicar, para que essas pessoas que precisam do dinheiro hoje já consigam participar no próximo mês ou em setembro, para já cumprir e já conseguir receber, tá? Então, a gente tem que pensar nas duas coisas, né? O Renês quer fazer um comentário. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, veja só, eu estava pensando, depois da reunião de ontem, eu estava pensando nessa questão das realizações coletivas, né? Temos que partir do princípio de que essa vitória para a parte cultural, para a área cultural do país, é uma divisão de renda, vamos dizer assim, né? É uma maneira de mandar renda para os municípios, usando como estratégia atender a uma solicitação, a uma demanda muito grande que originou de uma luta aí da parte artística do país. Sendo uma coisa
bem imediata, bem próxima, bem rápida, eu sugeriria que os editais, a gente começasse com os editais onde pudesse ter as apresentações individuais, onde não tivesse muita, alguma coisa assim de reunir gente para produzir, alguma coisa mais, não que seja prioritário, mas para começar a caminhar. Ou seja, para fazer uma apresentação de um artista cantando ou de um artista fazendo um trabalho de formação, anda mais rápido do que de uma dupla, ou de um quarteto, ou de um grupo de teatro. Então, eu não sei, é só uma ideia que eu estava pensando ontem, como que a gente vai fazer isso com um grupo que é muito bonito. Essa proposta que a Jaque fez aí, de ter um grupo de teatro, de ter o grupo de dança, de ter o grupo da música, juntar, eu creio que leva mais tempo isso. Né? Eu acho que nós teríamos respostas mais rápidas se começássemos com os editais para individuais ou duplas, que é mais rápido, mais fácil de fazer, mais fácil de ter uma resposta, do que, por exemplo, um quarteto ou um grupo de dança com 10, 12 pessoas. É só uma sugestão para ajudar no pensamento aí de ver esse dinheiro fazer o benefício que foi proposta a lei. Espero que tenha entendido. Ficou claro sim, viu, Renês? Excelente, é exatamente isso, tá? A gente tem que pensar em ações imediatas e, lógico, também pensar em ações aí que pode fazer lá na frente, em novembro, outubro, dezembro, pensando que a gente tem 120 dias para cumprir essa destinação, né? Vamos ver aqui que tem gente que compartilhou um comentário. Vamos ver. A Gisele colocou aqui, podemos nos apresentar com o Grupo Elo, temos trabalhos prontos que podem acelerar o processo. É isso aí, gente. Por exemplo, os grupos, a gente tem aqui, acho que, 3 representantes de 3 escolas de dança, né? Se eu não estou esquecendo de ninguém. E tem também o Grupo Metanoia, né? Então, o que é? Se você já tem, por exemplo, um projeto pronto, a gente pode fazer um edital para espetáculo de dança e vocês incluírem esses projetos prontos e já fazer agora. E também pode fazer edital, por exemplo, para produção. Por que produção? Na sexta-feira a gente vai falar sobre quem trabalha com produção de espetáculo, de eventos e tudo mais. A gente pode criar um edital para produção de espetáculo ou produção de eventos e essas pessoas que trabalham com produção organizar vocês em grupos. Então, por exemplo, deixa eu usar alguém aqui de exemplo. Alexandre Barros é um produtor cultural da cidade. Ele vai fazer parte de um edital de uma produção de espetáculo, de um musical, por exemplo. Ele pode falar com o pessoal da dança, pode falar com o pessoal da música, pode falar com o pessoal da artes visuais e juntar todo mundo para fazer um espetáculo em dezembro. Mas isso a gente precisa também contemplar todas as áreas, né? Pensando que trabalhador da cultura não é só artista, e sim os produtores culturais, os agentes culturais, os técnicos de som, figurinista e assim vai, né? Vamos lá. Tem aqui o Zinho querendo fazer uma pergunta. Eu falo Zinho, é o Everton, viu, gente? Aqui a gente é chegado aqui. Vai lá, Zinho. Fala, Regis. Cara, eu queria... Tá dando pra me ouvir aí? Tranquilo? Tá sim, estamos ouvindo. Eu queria saber, cara, em relação que nem a produção do campeonato que a gente faz. Eu tava conversando com o Fernando, com um amigo meu lá, de Itanhaém, que ele tá passando por esse mesmo processo lá. E como que a gente conseguiria fazer nessa questão de, tipo, a gente vai fazer o campeonato online. Aí a gente teria que fazer contratação de artistas de jurado. E aí não seriam pessoas diretamente daqui. Isso seria possível na lei? Isso não seria? A gente teria que ver outra forma? Como que você fala pra gente disso aí? Tá, vamos lá. Eu vejo duas situações, tá? Na produção de eventos, por exemplo, que é o que você me perguntou, a gente pode trabalhar na contratação direta dos profissionais, dos artistas, que aí a prefeitura lança um edital, coloca todos os profissionais que ele precisa para realizar aquele evento e contrata cada um individualmente. Ou a gente faz a produção, que é o que a gente vai falar na sexta-feira. Faça um edital de produção, por exemplo,
produção do evento segunda semana do hip hop, por exemplo. Aí ele vai ganhar esse edital, a pessoa que ganhar, lógico, o edital vai produzir. Aí ele pode contratar os artistas, né? Porque aí lá no edital vai estar tudo explicado. Produção, como que vai ser a produção? Eu tenho que contratar 3 jurados, contratar 2 grupos de breaking e mais 2 profissionais de batalha de rima, por exemplo. E aí o cara da produção vai fazer esse trabalho. A minha visão é o seguinte, eu acho que o dinheiro que a gente receber em Porto Ferreira tem que ficar em Porto Ferreira. Por quê? Todas as cidades vão receber o seu dinheiro. Então, nesse momento, eu sei que a gente vive no Brasil, todo mundo está junto, todo mundo é irmão, é brasileiro e tal. Mas, como cada território vai receber o seu dinheiro, eu acho que cada território tem que cuidar dos artistas do seu território, da sua cidade. Então, nesse caso, eu acho que, pensando e sendo coerente, eu acho que a gente devia contratar pessoas só daqui. Então, por exemplo, vai contratar os jurados, a gente contrata profissionais da cidade para ser os jurados, né? E eu acho que não vejo problema nisso. Mas se for usar os recursos da Lei Aldir Blanc, ao meu ver, precisa ser artista do município. Não sei se eu respondi as perguntas. Respondeu. É que nem essa questão de jurado, ser da cidade é complicado, mas eu consegui entender, seria mais na área de produção mesmo da parada. Sim, eu entendo que é complicado, porque se tiver algum concorrente da cidade, as pessoas, e ele ganhar, por exemplo, as pessoas vão falar que o jurado era daqui e tal. Eu sei como o que eu conversei com o Fernando às vezes, a gente tá fazendo talvez alguma ponte. Os artistas daqui trabalham favorecendo lá e os de lá para cá, nessa ideia. Sim. Isso a gente pode pensar também. Legal. Lara quer fazer um comentário. Oi, gente. Boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Sim. Então, eu li agora que o Cris e o que a Gi também falou, e eu penso que a gente pode usar vídeos que tem pronto, talvez de alguma coreografia curta, não um espetáculo todo, né? Mas pegar alguma coreografia de 5 minutos e abrir uma sala de bate-papo sobre processo criativo. Sei lá, o Cris pode pegar e apresentar uma coreografia dele por vídeo, né, que já esteja pronta, e falar de como é o processo de coreografar meninas cadeirantes. Então, acho que não só pela perspectiva de ensaiar e apresentar algo ao vivo, mas também usar o recurso que você já tem e abrir para uma banca de discussão, elencar algum elemento de dança, seja dramatúrgico, seja técnico, ou seja visual, e utilizar desse recurso para fazer uma bancada de discussão. Nisso, a gente pode também trazer uma pessoa, algum figurista da cidade, e falar, dentro dessa coreografia, eu pensei nesse tipo de roupa, discutir com ela isso, a perspectiva que ela tinha. Então, aí acaba que a gente já coloca vários outros elementos e vários outros artistas dentro da própria bancada. Além de trazer um profissional da área de dança que vai avaliar aquilo. Talvez se precisar um dramaturgo, não sei quem é dramaturgo aqui em Porto, mas trazer algum... Eu acho super interessante isso, porque além de discutir a técnica, vai discutir todo o pensamento criativo da escola. Eu acho que é isso que eu tenho para compartilhar. Bacana. É isso aí, Lara. Muito bom. Esse é um jeito de a gente fazer essa ligação entre as áreas, né? E não é tão difícil de fazer, porque já tem material pronto e a gente vai produzir só uma discussão, então é uma boa, muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguém falando aqui. A Juliana está aqui também, não tinha visto. Boa noite, Juliana, também do Elo. Concordo com a Lara.
E agir também, ótima ideia, Lara. Tem aqui, peraí que eu pulei aqui. Já que o artista que se inscrever sozinho pode participar da inscrição coletiva? Sim, pode. Não tem nenhuma restrição quanto a isso. Inclusive, o artista pode participar de edital municipal e estadual, tá? Então, quando o Estado, que também tem que lançar lançar o edital estadual, o cara de Porto Ferreira pode sim ser contemplado com o edital da cidade e o edital do Estado de São Paulo. Inclusive, gente, quem tem cadastro na secretaria, essa semana a gente enviou um e-mail sobre o PROAC, tá? O PROAC está aberto, abriu hoje, inclusive, os editais. Quem quiser dar uma olhada, é só entrar no site do Cultura SP e dar uma olhadinha lá, porque muita coisa se encaixa com o que vocês fazem aqui, tá? É uma oportunidade aí de trabalhar também nesse período de pandemia. Lembrando que quem ainda não fez o cadastro, faça, não importa se é profissional, se é amador, faça, porque é importante para a gente saber e mapear a cultura no município, além de vocês receberem aí todas as informações da área, tá? Vamos ver, tem mais pergunta aqui. Cristiano, como vamos apresentar algo? Pois tenho várias coreografias prontas, como ensaiar se não podemos abrir e nem ter aluno dentro da escola? Estou fechado faz 120 dias. A ideia da lei é fazer atividade online, né? Então, nesse caso, Cris, eu não sou da área da dança, então eu posso até falar alguma besteira aqui, desculpem aí se eu falar, tá? Mas vocês estão aí para me corrigir. O que se pode fazer, por exemplo, não sei se isso é possível, mas, por exemplo, criar coreografias, sei lá, por videochamada, cada um na sua casa, e fazer aula online, e criando isso. Eu sei que é muito mais lento, porque na música também que é a área que eu posso dizer, mas não sei, a gente pensar algumas soluções que a gente possa fazer atividades, mesmo não estando aí fazendo atividades coletivas e também junto, né, de forma, no grupo e física também. Mas eu não sei, a gente precisa pensar junto como a gente pode fazer, né, essas atividades. Ou a gente fazer, por exemplo, um espetáculo de dança, e cada um fazer a sua coreografia, montar algo mais, sabe, uma coisa mais abstrata, assim, né, não sei. Isso é uma pergunta que a gente pode discutir junto aí para achar a resposta. A Jaque pôs um concordo, mas eu já não lembro mais do que era, tá? Eu acho que era falando, a Gi colocou valorizar os artistas daqui, então é isso. William Roldão, fica à vontade, meu amigo. Não, acho que seu microfone está desligado. Você está no celular, clica na tela, vai ter o ícone do microfone em vermelho. É só clicar ali que ele já habilita. Beleza, tá me ouvindo agora? Agora foi. Então, só para me entender direito, que eu vi várias dúvidas aí em questão da galera do hip hop. Então, talvez a melhor estratégia para o hip hop seria a produção, talvez, de clipes individuais e videoaulas, no caso, então, porque o hip hop ele é muito de presença, né? As batalhas, o pessoal de fora. Então, como esse edital está pedindo praticamente para o artista local se inscrever e ganhar esse edital, então, no caso do Zinho, que queria fazer a batalha, é um pessoal de fora, né? Praticamente um ou outro dançarino só aqui de Porto, os jurados tudo de fora, DJ de fora, então praticamente uma produção conjunta de fora. Então, a estratégia é a única que eu vejo no momento para a gente conseguir entrar nesse edital, é pensar em ações, então, de clipes, né, da dança, e oficinas, né, no caso das rimas, porque a batalha para acontecer virtualmente é um pouco difícil, mas as videoaulas, uma coisa assim seria mais possível
ou uma produção de um clipe, como você disse também, né? Uma produção, inclusive eu tenho uma música que já está praticamente produzida e para um clipe seria rapidinho, né? E então é isso. Então a nossa estratégia no caso então seria atacar na questão dos clipes e na produção de videoaulas. Seria isso? A ideia mesmo, William, é a gente trabalhar hoje aqui conversando com vocês como a gente pode fazer. Mas sim, a gente já estava com essa intenção de fazer mais as oficinas formativas, que são as aulas online ou vídeos mesmo, e também ou apresentações ao vivo, né? Sei lá, fazer uma batalha, acho que uma batalha de rima dá para fazer ao vivo, 2 pessoas ao mesmo tempo, não sei, às vezes também quero ouvir de vocês o que dá para fazer, né? O que dá para fazer ao vivo, a gente pode fazer ao vivo para ter interação das pessoas. E o que não dá, a gente pode fazer produção de vídeo. Então, amanhã, a gente tem o fórum com o pessoal do cinema e da fotografia. Já levar isso para eles também. Ó, como que a gente vai produzir conteúdo? Dá para produzir conteúdo com o pessoal do hip hop, com o pessoal da música, né? Então, eu acho que é isso. Esse é o caminho mesmo que você colocou também. Vamos ver quem mais aqui. Pessoal concordando com a Lara. Robson, tem um comentário? Isso, boa noite para todo mundo. O Rez, eu acho importante você comentar, igual a gente questionou ontem, com relação à conta-prestação que o artista vai ter que dar, né? Porque o artista vai receber um dinheiro público e era bom que você comentasse a conta-prestação do que ele vai ter que fazer. Beleza. Gente, vamos lá. O Robson está dizendo mais a parte de contrapartida do auxílio de espaço e também da contratação do serviço do edital, né? Então, do serviço de espaço, do auxílio de espaço, os espaços culturais que receberem os recursos, na lei está dizendo que eles vão ter que depois fazer uma contrapartida social quando as coisas voltarem ao normal. Então, quando as atividades presenciais voltarem, se eu tenho um espaço de música, por exemplo, uma escola de música, e recebi auxílio emergencial para o meu espaço, eu vou ter que fazer algumas apresentações musicais em escola, em praça pública, sempre voltado para a sociedade, tá? Essa aí é a primeira coisa, que é o auxílio para espaços. Os artistas que receberem o auxílio não precisam de contrapartida, auxílio individual para artista, tá? Agora, o edital, eu nem usaria contrapartida, mas cumprir o que está proposto de serviço. Então, por exemplo, no edital vai estar especificado lá, 3 apresentações para espetáculos de dança, por exemplo. Se a pessoa pega, a gente pode fazer de 2 formas, né? Por exemplo, produção de espetáculo de dança é uma coisa, porque aí a gente vai contratar uma produção, que é a pessoa que trabalha com produção cultural e produção de espetáculo. E aí lá vai ter, por exemplo, produção de espetáculo de dança e vai ter o que você vai ter que fazer. Produzir espetáculo de dança para quantas apresentações? 3, 4, 5, entendeu? E isso sempre correlacionado ao valor, né? O valor tem que estar coerente com a quantidade de apresentações. No caso de apresentações individuais, eu não vejo como contrapartida, porque eu posso oferecer assim, por exemplo, vou falar na música. Lives de música de solo ou dupla, né, que é 1 ou 2 pessoas. Eu posso colocar lá 10 lives de música e posso contemplar 10 artistas, ou, sei lá, cada artista pegar 2 lives, entendeu? E isso vai ser correspondente ao valor de uma live, né? Então, o cara fez uma live, ele recebe o valor de uma live. Diferente de produção. Produção é outra coisa. Não sei se eu fui claro. Se ficou na dúvida, é só me falar. Vamos lá, que mais? Regis, onde fazer esse cadastro daqui da cidade? A gente tem o link no site da prefeitura e tem o link também nas redes sociais da secretaria, mas é só mandar uma mensagem para mim no WhatsApp que eu mando para vocês. Se alguém conseguir colar aqui, eu agradeço. Eu não consigo sair porque a gente está gravando aqui no computador e eu não consigo sair para colocar para vocês. Se alguém conseguir achar, é só colocar mapeamento do setor cultural de Porto Ferreira que já vai aparecer o link. A Jaque respondeuzinho.
As oficinas que a Jaque disse de começo são bem válidas, muito válidas mesmo. Podemos pensar em algo do grafite, no breaking. É isso aí. Hip hop tem várias aí vertentes que a gente pode contemplar, né? Uzinho, essas atividades vão ter tempo mínimo e máximo? Sim, com certeza. Isso no edital já vai estar previsto. Então, por exemplo, o espetáculo de dança. O espetáculo de dança tem que ter, no mínimo, tantos minutos e no máximo tantos minutos. Isso vai estar tudo especificado. Nos editais, a gente vai colocar tudo que vai ter no espetáculo, tá? Então, se alguém já se inscreveu em algum edital, por exemplo, do PROAC, é mais ou menos a mesma coisa, tá? Muito mais simples, tá? Não vai ser tanta exigência assim. Como as escolas podem ser contempladas? Pensando no espaço físico, manutenção. Já, se você quiser comentar, eu não entendi muito bem essa pergunta. Você fala do auxílio ou você fala dos editais? Você está por aí, Jaque? A gente não está te ouvindo. Jaque? Consigo. Aí, agora foi. Ah, foi? Foi. Tá. Pensando nas escolas de dança, naqueles 20% lá, como que essas escolas de dança vão ser contempladas? Como que elas podem... vai ser um edital também? Isso, exatamente isso. Por quê? Pode falar. Eu estou pensando assim, é um espaço cultural? Não é? Como que é? Porque se não tem aluno, não tem mensalidade, não tem manutenção do espaço. Como estão esses espaços? Vamos lá. Para os espaços, quando a gente fala espaço cultural, é escola de dança, escola de música. Peraí. Eu vou mostrar para vocês, quem tiver a lei aí, pode até pegar, baixar aí rapidinho para ver, é só colocar a lei emergencial Aldir Blanc, número 14.017. No artigo 8º da lei, deixa eu pegar ela aqui, a gente tem aqui, ó, todos os espaços culturais que podem ser contemplados, tá? Tá tudo aqui escrito na lei. Esses espaços culturais, eles vão receber o auxílio emergencial de espaço, logo após sair a regulamentação federal e municipal. Então, ele pode, por exemplo, receber um valor de 10 mil. Se o custo dele para sobreviver é 10 mil reais, ele vai comprovar, óbvio, né? Olha, gasto, sei lá, 5 mil de aluguel, gasto mais 2 mil de energia. Estou dando valores assim de exemplo. E aí, esse espaço vai receber esse valor para sobreviver, tá? É o item 2. O item 2, que é auxílio para espaços culturais. Esse item 2 é o valor para sobrevivência, como eu disse, tá? Não tem investimento, e sim sobrevivência. Pagar aluguel, pagar água, pagar energia, pagar internet, tá? E o item 3, que é o editais, o espaço também pode participar com os seus professores e alunos, por exemplo. Então, se eu tenho espaço cultural de música, vou falar da minha área. Sou músico, tenho uma escola de música. Vou precisar do auxílio para espaços, porque eu preciso pagar meu aluguel, pagar minha água, minha energia, mas também quero participar dos editais. Eu vou pegar meus professores, por exemplo, e vou fazer um espetáculo de música com a minha escola. Então, eu posso ser contemplado no item 2 e no item 3, tá? A Gi perguntou uma pergunta bem interessante aqui. Folha de pagamento, quadro de professores, entra no auxílio? Isso é uma coisa que a gente está ainda muito em dúvida, não está claro na lei, tá? E nas discussões que a gente está tendo com os dirigentes, tem muita controvérsia. Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não, tá? Então ainda não está muito fechado quanto a isso. Vamos esperar sair a regulamentação federal, ver se vai falar de alguma coisa, e se não sair, provavelmente vai ter uma discussão aí no Estado para falar sobre isso. Eu acredito que possa ser, por exemplo, de forma parcial ou total. Então, por exemplo, se o espaço vai ter que comprovar quanto que recuou de aluno, por exemplo,
para ir proporcionalmente pagar esse professor com auxílio, igual está sendo agora o governo federal com as empresas, né? A empresa paga uma porcentagem e o governo federal paga outra, né? Pode ser que seja nesse caminho, mas ainda não tem nada fechado. A gente vai atualizando vocês quanto a isso, tá? E a gente tem, algumas escolas estão trabalhando de forma online também, né? A gente sabe que reduziu muito os alunos, porque muita gente não gosta de fazer, mas ainda tem alguns que estão fazendo algumas coisas, né? A gente tem que também ver como que isso vai entrar. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Não tem mais nenhum comentário. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguma consideração, sugestão a fazer? A gente tem mais aí 20 minutinhos para conversar. Hoje, gente, hoje é o recorde de público aqui dos nossos fóruns, né? Sabia que hoje ia ser o recorde de público. Então, nós temos aí 19 pessoas na sala. Então, é muito importante a participação de vocês aí. E os fóruns exatamente para isso, para a gente ouvir a sociedade civil e trazer aí as ideias de vocês, trazer a opinião de vocês nas ações, tá? Principalmente numa lei como essa, que o recurso é totalmente voltado para vocês, né? Eu estou vendo aqui que entrou Conselho de Cultura de Pirassununga, nossos amigos de Pirassununga não participando com a gente. Eu não sei quem é, porque está só como conselho, mas obrigado pela presença. Se quiser falar alguma coisa, perguntar, se apresentar, fique à vontade, tá? Gente, mais alguém? Fiquem à vontade, não fiquem com medo de perguntar. A gente está aprendendo junto essa lei, tá? Bom, enquanto vocês vão pensando aí o que falar, o que perguntar, só recapitulando, né? Na área da dança, a gente conversou sobre algumas coisas. Pode ser espetáculo. Espetáculo, quando eu falo espetáculo, é mais de 3 pessoas, né, participando. Falamos também de apresentações mais reduzidas, com 1 ou 2 pessoas. E falamos também sobre as oficinas formativas. E tem a ideia da Lara também, que é de análise, né? Eu acho que a gente pode tratar como isso, né? Uma análise de algum espetáculo que já aconteceu, de alguma ação que já aconteceu na área da dança e as pessoas comentarem, chamarem os artistas aí para falar sobre o processo de produção e tudo mais. É isso, né? Se eu estou esquecendo, falem, tá? Mas essa também reunião vai ficar gravada, a gente pode ver depois. E na área do hip hop, a gente falou também sobre a apresentação de mais de 3 pessoas, que aí seria uma apresentação mais complexa. Uma apresentação também de duplas, né, ou solo, e as oficinas formativas, né? Falando aí do breaking. E da galera da rima, a gente falou sobre a oficina formativa e também sobre as batalhas, né? Eu acho que batalha dá para a gente fazer, porque hoje a gente tem recurso online, né? Então dá para a gente transmitir ao vivo com até 6 pessoas, né? Se a gente organizar bem, a gente pode fazer uma batalha de rima, eu acho, online, que acho que vai ficar bem bacana. Se alguém tiver mais alguma dúvida, mais alguma sugestão, deixa eu ler os comentários aqui. Robson, o Conselho Municipal de Cultura está formado? Se não, poderia fazer o convite para os participantes da sala para participarem. Seria enriquecedor se tivesse representante de cada segmento. Sim, Robson, o Conselho de Cultura já está formado, tá? Nós tivemos reunião no sábado e eles estão participando aqui de todas, né? Não todo mundo, mas o pessoal está participando. Hoje a gente está aqui com conselheiros, vou citar aqui para vocês, tá? Alexandre Barros, representando o patrimônio histórico, material e imaterial. Deixa eu ver quem mais. A Jaque, representando a questões étnico-raciais, que é presidenta aqui do Conselho.
A Luciana representando as expressões de pessoas com deficiência. Então, deixa eu ver. O Vinícius, que representa o Poder Executivo pela seção de patrimônio, de preservação do patrimônio histórico e cultural, e eu representando a Secretaria de Cultura, tá? Mas vocês podem participar, sim, das discussões, fiquem à vontade, inclusive é muito enriquecedor aí ter mais gente participando da reunião. E eu? Quem que eu esqueci? Ah, o Renês, esqueci do Renês, desculpa, Renês. Renês é conselheiro aí da cadeira de culturas populares, popular e tradicional. Legal, eu coloquei aqui para... E é o secretário-geral também. Ixi. Ô, Renês, só deixa eu seguir a ordem aqui, porque tem Siga. pessoal antes de você, tá? Sim. Bom, o Conselho de Cultura de Pira respondeu aqui. Olá, boa noite, meu nome é Joyce, sou secretária executiva do Conselho de Cultura de Pirassununga e servidora pública da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Pirassununga. Estamos vivenciando as mesmas questões, bacana. Falei com o Braga ontem, manda um abraço para ele aí. Ele mandou uma mensagem para mim, ainda tenho que responder ele. Manda um abraço para o Braga lá. Robson, pode perguntar. É o seguinte, Regis, com relação à participação de grupo, é exigido o CNPJ ou aceito, o grupo é aceito só o CPF ou não tem essa exigência de que tenha CNPJ? Não, vamos lá. Para receber o auxílio para espaços culturais, isso ainda está sendo discutido. Até falei com o Cristiano uns dias atrás aí, que não está definido ainda, tá? Porque a regulamentação federal está discutindo sobre isso. Pelo que a gente está sabendo, a regulamentação federal vai obrigar os espaços a terem CNPJ. Mas o Fórum Nacional de Dirigentes está ainda questionando isso e tentando ser por CPF também, ser por CNPJ e por CPF o recebimento de espaços culturais. Então, por enquanto, a gente ainda não sabe, não precisa ficar preocupado com isso, porque não saiu regulamentação. Na questão dos editais, que é para a contratação de serviços, né, de serviços da cultura, pode ser feito dos dois jeitos. Pode ser feito por CNPJ e por CPF, tá? Isso vai ser regulamentado aqui em Porto. Regis, tem limites de participação dos editais? Tipo, eu poderia participar de solo e duos e apresentações? Isso vai ser o edital que vai dizer, tá? Provavelmente vai ter uma limitação, tá? Por exemplo, de a pessoa poder fazer, a mesma pessoa poder fazer uma ou duas modalidades, ou de 1 a 5 modalidades. Isso vai depender de como foi escrito o edital, tá? Como é a gente que formula o edital, a gente vai pegar e tentar enxergar a realidade da cidade. Então, por exemplo, se a gente tem 5 pessoas que trabalham com aquela modalidade, a gente vai ter a oportunidade para 5 pessoas participarem, tá? Então, isso vai depender de quantas pessoas a gente vai ter para participar. Por isso que é importante fazer a inscrição no mapeamento, tá, gente? Para a gente saber as pessoas que tem por aqui. Agora sim, Renê, chegou em você. Fica à vontade. A pergunta que eu ia fazer, praticamente você respondeu ela. Por exemplo, a pessoa canta numa dupla caipira e depois ela quer fazer uma apresentação solo. E aí, então, você já respondeu que vai encaixar no edital. O edital vai ter que definir isso, né? Mas o que eu quero colocar aqui, o comentário que eu quero fazer, da importância desse espaço, desse momento, desse aproveitamento que nos dá a pandemia. O primeiro ponto é a divisão da renda, né, que merecia muito mais do que isso, mas já está de bom tamanho, para a sobrevivência dos artistas que dependem da arte para se manter, para sobreviver. Mas tem outros ganhos a respeito disso, né? Essa pandemia vai proporcionar que muitos artistas aqui passem a ter uma atitude formadora. Ou seja, por exemplo, hip hop. Eu gosto, acho até interessante, mas o meu interesse e gostar é limitado pela falta de conhecimento das origens, dos artistas que temos em Porto Ferreira, da história do hip hop, né?
Então, eu creio que vai ser um momento em que a pessoa vai sobreviver aumentando a abrangência da sua arte, né? Aumentando o seu público, aumentando as pessoas que vão passar a entender e a gostar, por exemplo, do hip hop. Mas poderia ser outras artes também que a gente está descobrindo depois que a gente vem participar desse meio, né? Aí parte a publicização dessa arte. Mais pessoas vão conhecer, mais pessoas que têm alguma simpatia, aumenta, com certeza algumas vão passar a gostar menos, mas uma grande parte vai gostar. E eu acho muito interessante que o ponto alto não é só a sobrevivência, o ponto alto é a formação cultural das pessoas que ou não têm acesso por não conhecer, ou não têm acesso por não se interessar, que acaba tendo oportunidade de sanar todas essas barreiras, né? Acho muito importante. A gente vai estar matando aí um punhado de coelho com uma paulada só, ok? Passo a palavra. Bacana, Renês. Excelente você ter tocado nesse assunto, porque é uma coisa que eu queria falar também, da importância da aprovação dessa lei, da vitória que foi a aprovação dessa lei num momento tão polarizado politicamente, né? Onde a gente vive aí dois extremos muito distantes, né? E a cultura conseguiu juntar esses dois extremos e todo mundo votar a favor de um projeto para a cultura. Então a gente teve unanimidade na Câmara e teve um voto contra no Senado. Nem vou dizer quem é, porque vocês já sabem, né? Mas isso foi uma vitória, né? Porque, imagina, a gente nunca teve na história do Brasil... Secretário, eu queria fazer uma parte aí na sua fala. Sim, só deixa eu concluir um pouquinho. A gente nunca viu na história do Brasil uma distribuição de renda tão grande e tão igualitária assim para a área da cultura, né? Então a gente teve que causar um sofrimento muito grande para a área, para as pessoas entenderem da importância da cultura, né? E mesmo assim tem muita gente que não entende ainda, né? Ah, por que tem essa lei? Por que eu vou dar dinheiro para artista e tal? Isso a gente ouve por aí ainda. Mas o cara que fala isso assiste novela, assiste filme, assiste série, escuta música, lê livro. Então é uma coisa que é contraditória, né? Então a gente tem que sempre pensar nessa vitória que a gente conseguiu e que se a gente conseguir fazer com que esses recursos tragam algum retorno para a sociedade, que os artistas consigam utilizar esses recursos de forma coerente, com uma qualidade, né, de execução, a gente pode conseguir que todos os anos o governo federal faça esses repasses, né? Então, isso é bem bacana, né? Por isso que é importante a gente sempre trabalhar junto para conseguir aplicar de forma coerente, né, e responsável. Vamos lá, Alexandre, fica à vontade. Só para comunicar aos companheiros do Conselho e do Fórum, a lei, né, Aldir Blanc, era de autoria da Benedita da Silva, deputada do PT do Rio de Janeiro, e no Senado a relatoria foi do senador Jacques Wagner, também do PT. A esquerda toda do Brasil votou a favor, junto com o Centrão e uma parte grande da direita. O único voto no Senado que não foi para contemplar os artistas do nosso país foi do senador Flávio Bolsonaro. É importante lembrar isso. E o governo, esse governo que é um desgoverno, ele não está muito ligado nas questões da cultura, porque para eles a cultura no nosso país, ela degenera a nossa sociedade. Então, um país que tem mais de 5.570 municípios, 26 estados no Distrito Federal, 210 milhões de habitantes, precisa ser respeitado. E, brilhantemente, o nosso secretário está trazendo essa pauta, essa discussão. E, para vocês que são da cultura, quando forem votar no final do ano, observem os candidatos de vereança, de que partido são e de como foi a votação em torno dessa lei, tá bom? Só para esclarecer isso, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Obrigado, Alexandre. A gente tem mais uma pergunta aqui. Regis, é da Gi. Regis, pelo que entendemos aqui, vamos nos preparando com o que temos, interesse e condições de fazer. E assim que forem saindo os editais, vamos adequando, seria isso? Gi, é isso, tá? O que a gente está fazendo aqui nos fóruns é exatamente lançar os editais
o mais próximo possível da realidade de vocês, tá? Então, quando a gente for lançar isso e produzir esses editais, eles vão estar muito próximo do que vocês já fazem, do que vocês já estão fazendo, que é para facilitar a inscrição de vocês nesses editais, tá? Então, essa conversa que a gente está tendo nessa semana é exatamente para a gente entender, ouvir vocês. Por isso que é importante participar e falar, né? Perguntar, seja no chat ou falando aqui no vídeo, para a gente entender. E assim, hoje foi muito bom, teve muita gente participando, a gente ouviu vocês. Então, a ideia é essa, vocês irem já se preparando para se inscrever nesses editais e também para pedir o auxílio, seja individual ou de espaço, né? Gente, outra coisa que eu queria deixar claro, a gente da cultura vai estar à disposição de vocês para ajudar e auxiliar na inscrição desses editais. Não vai ser assim, ó, tô aí e se vira, tá? A gente vai lançar, vai falar com vocês, a gente pode fazer mais uma conversa como essa, depois lá na frente, quando tudo estiver bem alinhado, quando tiver regulamentação federal, regulação estadual e municipal, e trazer para vocês. Pode fazer uma apresentação, como eu fiz no começo, explicar item por item, para a gente conseguir aí junto atingir o objetivo, né? Eu que agradeço, não precisa agradecer não, é a gente que está agradecido aqui, porque se vocês não participam, fica muito mais difícil para a gente, né? Porque a nossa intenção é realmente chegar até vocês, né? Então, essa conversa, a presença de vocês é extremamente importante e eu sempre quero ficar próximo de vocês quanto a isso. A Jaque está falando que o conselho está à disposição para o que puder ajudar. Gente, se vocês não quiserem mais falar, então eu vou partir para as falas finais, tá? Tem mais um tempinho ainda, então fiquem à vontade, se alguém quiser falar alguma coisa. Enquanto o pessoal pensa se quer falar, se não quer, se quer escrever, eu vou chamar a Jaque aqui para falar, se despedir. A Jaque, para quem não sabe, ela foi eleita presidenta aí do Conselho Municipal de Política Cultural no último sábado e está representando o Conselho de Cultura aqui. Tá por aí, Jaque? Eu tô. Tá me ouvindo? Sim. Bom, acho que é isso, Regis. A gente está aí à disposição que a gente puder ajudar. Como eu falei ontem, super me coloco à disposição de quem tiver dificuldade para fazer mapeamento, de ajudar também, auxiliar. E é isso, vamos participar, convidar os outros artistas que a gente conhece que não estão participando das reuniões, dos fóruns. É importante, sim, a gente replicar essa informação, porque tem gente que não sabe, que também às vezes está sem acesso à rede. A gente não entende muito, né, a realidade do outro, mas vamos convidar, né, os nossos amigos artistas aí a participar das reuniões, explicar a importância, né, dessa... tava correndo, gente. Dessa lei e nos ajudar, né, e pensar o mais rápido possível em como, nas resoluções, né, Regis, da criação desses editais, como foi dito lá no sábado, quanto mais preparada a cidade tiver, mais ágil as coisas acontecem. Acho que é isso. Gratidão, gente, pela participação de todo mundo. Obrigado, Jaque. Você falou numa coisa aqui que eu gostaria de citar um exemplo, tá? No começo do mês passado, acho que foi. Começo do mês passado, eu participei de uma reunião com o pessoal da dança da cidade. E eles fizeram um grupo, né, de dança no WhatsApp. Eles trocam informação, conversam lá. Então é bacana, né? Talvez as outras modalidades também fazer um grupo, colocar lá todo mundo que trabalha naquela área. Se quiser me colocar no grupo também, eu vou atualizando vocês, colocando o que precisa colocar, de que for saindo. Então, essa iniciativa aí do pessoal da dança foi bem bacana e está funcionando, né? Porque sempre conversa por lá, manda atividade. Eu não sei se esse grupo vai abrir também para todo mundo, né? Estou falando aqui porque eu achei uma iniciativa legal. Mas é isso, gente. Uma coisa que eu queria deixar também no finalzinho para vocês é que a gente está à disposição na Secretaria, estamos nos atualizando aí diariamente com esse Fórum Nacional, a gente está participando desse grupo do Fórum Nacional, e assim que essas informações saem, elas já são repassadas para a gente, então quase atualização hora a hora, assim, nesse grupo, né?
Então, fiquem à vontade para perguntar, mandar no WhatsApp, e-mail e ligar. A gente está à disposição, a secretaria está funcionando presencialmente das 10 às 2 da tarde. A gente não recomenda que vá presencialmente, pode ligar, mandar WhatsApp, fazer videochamada, a gente está à disposição. Mas quem não tiver condição pode ir lá também e se informar, tá? Bom, então acho que é isso, ninguém mais se manifestou. A gente finaliza aqui mais um fórum setorial. Convido vocês para participar dos próximos, amanhã e sexta-feira também. Amanhã a gente vai falar de fotografia e cinema, sexta-feira artes visuais e produção cultural. Então fiquem à vontade para participar com a gente. Estamos à disposição mais uma vez. Obrigado a todos os conselheiros, obrigado também ao Conselho de Pirassununga que esteve aqui com a gente e todos os representantes de espaços e também de grupos e artistas, tá? Estamos à disposição. A partir de amanhã, essa reunião já vai estar disponível no YouTube da Secretaria. É só seguir a Secretaria lá no YouTube, se inscrever, que assim que a gente postar hoje, já dá para assistir, relembrar, mandar para as pessoas que não participaram. Beleza? Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!